Está no ar, pela Vibe Mundial, o programa A Lógica da Vida. Reflita sobre o passado para compreender o presente e conquistar boas realizações no futuro. Apresentação da palestrante especializada em desenvolvimento pessoal, Gisela Campiglia. Salve, salve, povo da luz, querido ouvinte da Vibe Mundial FM. É um prazer estar aqui com você para a gente passar esses momentos preciosos, adquirindo conhecimento, emanando boas vibrações. E hoje eu trouxe um presente para vocês. O meu amigo, querido médium, palestrante, escritor e terapeuta holístico, Jordelei dos Santos, que atua há 23 anos com a espiritualidade. Jordelei, seja muito bem-vindo ao programa. Ô, Gisela, muito obrigado por estar aqui. É uma honra o convite de poder vir aqui, ainda mais no teu programa, né? Obrigado mesmo. Gente, o Jordelei é uma pessoa muito comprometida com o trabalho espiritual, né? Então, existe essa identificação grande e ele atua, né, intensamente junto com a espiritualidade. Mas eu tenho curiosidade de saber como é que você começou essa jornada espiritual, Jordelei? Bem, a mediunidade em si, ela surge na infância ainda, né? Só que como uma família católica que morava no interior do interior, né? Do Rio Grande do Sul, uma cidade chamada Getúlio Vargas, as coisas eram muito difíceis de chegar, então tudo era em volta da igreja, em torno da igreja. E outra, quando nós temos uns pais que não veem o que a gente vê, a gente acaba passando por equivocado, por mentiroso, né? Sim. Então, na década de 80, isso era corrigido com uma leve surra, né? Tá. Então, assim foi que começou. Aí, quando eu entro para a universidade, com 18 anos, me mudo para Santa Maria. E esse período que eu estava voltado à faculdade, ao meu desenvolvimento profissional, eu deletei tudo, apagou tudo. Eu não tenho lembranças de flashes mediúnicos nesse período da faculdade. Mas logo no término da faculdade, quando eu me mudo para Porto Alegre, para estudar em Porto Alegre, começou um monte de coisas acontecerem ao redor. E a maneira que na época, assim, muito ainda materialista, eu achei que eram as portas do suicídio o caminho. Nossa. E aí eu chego no Centro Espírita pela dor, não Tá. pelo amor. Quando eu chego lá, a primeira palestra que eu assisto, eu me dou conta de tudo que estava acontecendo. Uhum. E nunca mais saí do Centro Espírita. Fiquei lá, depois me tornei presidente, me tornei palestrante lá. Então foi tudo, toda a minha vida foi ali do lar de Juliano. Eu também, né, cheguei pela dor, né, dentro da espiritualidade, com duas perdas familiares na mesma semana. E ao contrário, na minha casa, não é que o pessoal era católico e não compreendia, é que eu nunca tinha escutado ninguém fazer uma oração, né? Até que eu também comecei a buscar, e aí eu descobri um centro de Kardec, e dali também eu comecei e não parei mais, né? Mas é bastante comum, né, a gente começar pela dor, né? Isso acontece. O importante é começar, né, gente? Isso que importa, isso que traz significado para a nossa vida, né? E com a questão da mediunidade, né, Jordelei, você é uma pessoa que você é conhecido, né, pelos trabalhos que você faz com a cura, a mediunidade de cura. Como é que uma pessoa, né, pode identificar que a mediunidade dela é de cura? Não existe hoje sintoma algum de mediunidade. Claro que a gente, quando vai instruir algumas pessoas, a gente fala, possivelmente quando ocorre isso ou aquilo, pode ser mediunidade. Mas a mediunidade não é algo que tenha sintomas. A mediunidade, ela se apresenta. E nós não sabemos por que ela se apresenta em e de uma forma, em outro de outra forma. Mas a mediunidade de cura a gente começa a ver de uma forma mais nítida no médium quando ele começa a se entregar demais aos sentimentos de transformação interior.
Porque, claro, a gente pensa assim, o médium vai curar as pessoas, então ele tem que incorporar, ele vai ter que fazer alguma coisa em direção ao outro. Não, a mediunidade de cura, primeiro, ela começa dentro da gente, num período de transformação muito grande. Então a gente começa a ter muitos embates com as nossas questões certas e erradas, e uma vontade muito grande, uma sede de aprender, 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 nunca está satisfeito. Eu lembro que quando começou a surgir tudo isso, eu fiz reiki, fiz um monte de outras terapias, assim, porque eu queria entender por que fervia a minha mão, por que o meu peito acendia, por que as minhas auras dilatavam quando chegava perto de alguém pedindo socorro, porque mudava toda a estrutura. Sim. Né? Mas hoje, se chegar uma pessoa diante de mim, eu vou sempre incentivá-la ao trabalho paralelo do desenvolvimento moral e do desenvolvimento espiritual. Ah, sim. E aí, desse processo é que surge a mediunidade de cura. Sim, porque assim, o que eu percebo, né, todo mundo tem a sensibilidade ao extrafísico, né? A mediunidade, ela é uma capacidade de senso-percepção do organismo humano, ela não tem nada a ver com religião nenhuma. Só que como o kardecismo estudou isso a fundo, o que acontece? Parece que virou patrimônio do kardecismo, mas não tem nada a ver com religião. Mas o que eu observo, e também os estudos de Kardec, né, também tem esse levantamento, é que existem tipos de mediunidade, tem pessoas que podem ter vários tipos, existem graus de intensidade, uma pessoa tem uma sensibilidade mais aflorada, a outra é menos, né? E não quer dizer que um seja melhor que o outro, né? O que é importante mesmo é a gente fazer esse trabalho, né, Jordelei, da gente fazer essa transformação interior, vigiar, ter uma elevação moral, porque a nossa qualidade energética precisa estar boa. Porque como é que eu vou fazer uma parceria com um mentor espiritual para auxiliar alguém que esteja precisando de ajuda, se a minha vibração não está boa, né? Aí complica, porque passa a nossa energia junto. Não só como complica, como impossibilita, né? Esse ponto eu acho importantíssimo, né? Importantíssimo, porque a mediunidade ela sempre existiu. Então a gente vê em tempos remotos, né? Se a gente pegar os estudos egípcios, a gente vai ver os sacerdotes, né, que faziam o processo de magias e de muitas coisas. Depois nós vemos os próprios magos que faziam os processos das magias. Mas também nós vemos os profetas, que foram médiuns também. Sim. Nós vemos Jesus, que foi um médium também, o médium do Cristo, né? Aí nós vemos depois, na Idade medieval, na Idade das Trevas, os bruxos que foram caçados, perseguidos. Mas também a gente vê agora recentemente um movimento muito grande. Recentemente quer dizer, até na década de 90 a gente via bastante. Agora está ressurgindo, que são os benzedores, aqueles que fazem as benzeduras. Então, tudo provém da mediunidade. Agora, Kardec vai lá e ele codifica tudo isso. Exato. Ele vai lá e dá um nome, que é medianeiro, né? Daí, Sim. de medianeiro, mediunidade. E realmente se criou uma egrégora toda em cima da terminologia. Né? Estrutura, né? É bom, né? Porque ter uma organização, né? Para a gente poder estudar, para ficar uma compreensão mais fácil, né? É bacana. Eu gosto muito de estudar, né? E de ensinar também, né? E prezo muito por organização, né? Faço roteiros, as palestras que eu faço tem método. Porque que eu vejo, sabe, Jordelei, que a gente precisa pegar, quando a gente ensina, a gente está num veículo de massa, como rádio, ou mesmo a internet hoje em dia, porque a gente fala com milhões de pessoas, você vai pegar todo tipo de pessoa. Então, você tem que pegar a pessoa pela mão e ensinar para ela, aos poucos, o passo a passo, de forma que todo mundo possa compreender. Então, na hora que você tem um método, né, isso ajuda a organizar as ideias e a pessoa compreender. E falando em método, né, você está ministrando um curso de estudo da mediunidade e desenvolvimento mediúnico. Exato. Eu chamo de mentoria Mediunidade Sem Fronteiras. Eu tirei o conceito do curso, porque o curso... Eu tenho 2 cursos de mediunidade gravados, que tem plataformas para vender, né, na Hotmart. Mas eu tenho esse que eu chamo de mentoria, Mediunidade Sem Fronteiras, que era tirar a mediunidade dentro do templo religioso
e mostrar como desenvolver e como trabalhar a mediunidade fora do templo religioso. Por quê? A gente fica 2, 3 horas numa sessão. Sim. E a gente fica 22 horas, 21 A gente horas. vive 24 horas do dia, a mediunidade está na gente. Então, por isso, sem fronteiras, sem ter as barreiras da casa. E eu tenho, por exemplo, uma turma que está começando agora, uma turma que tem. E aí eu posso um encontro semanal, um encontro mensal, presencial, e 2 encontros semanais online. Tá. Então eu faço esse trabalho. O presencial é muito importante para mim poder olhar, observar, porque a mediunidade é muito ainda palpável, né? Sim, sim. Eu acho que tudo online não dá certo. Você precisa o olho no olho, né? Olhar na alma, né, da pessoa. Tem alguns alunos só online que dão bons resultados também. Sim. Mas eu gosto muito do presencial. Né? Eu também, eu sinto muita falta. Inclusive, quando eu comecei o programa aqui na Vibe Mundial, foi um desafio que eu coloquei para mim mesma, né? Porque se a gente não inventar novidade, né, Jordeli, a gente não evolui. Porque não tem nada novo, né? Então, antes da vida me dar um chacoalhão, sabe, gente? Que eu tô estagnada, qualquer coisa assim, antes da vida me dar um chacoalhão, eu procuro, né, ser proativa e me reinventando. E agora eu tô mais confortável, mas no começo eu ficava bem, assim, ansiosa. Por quê? Porque eu não podia olhar no olho das pessoas. E como eu sou palestrante, né? Eu faço palestras ao vivo, palestra em centro espírita, a gente acolhe as pessoas, a gente abraça esse tipo de coisa. Eu sentia muita falta, mas agora eu estou interagindo com os ouvintes, né? Inclusive, Luciana Kimi, um beijão para você, querida. O que acontece? Você descobre que apesar de eu estar aqui só com os mentores, né, e com algum convidado que eu traga, e com o querido Euri, que está aqui na cabine de som, né, as pessoas eu não estou vendo, mas elas estão com a gente, essa conexão existe. Então, elas começam a entrar em contato comigo pelas redes sociais, começam a aparecer lá no Templo Espiritual Maria Santíssima, onde eu sou voluntária há 24 anos, com a graça de Deus, né? E aí eu vejo o rostinho também das pessoas, né? Está sendo muito gratificante. E como que uma pessoa pode fazer para participar desse curso, claro, Jordelei? Como é que funciona? Pode entrar em contato comigo pelo número. Peraí, eu preciso de cola. Tá. Tá bom. Ai. 11 93 406 2278. Ó, vamos depois falar com isso com mais calma, porque como é rádio, a pessoa está dirigindo e está tudo, depois ela não consegue verdade. Mas você pode também pegar no meu canal lá no YouTube, eu vou postar o programa inteiro, e aí você vê o telefone direitinho. E pegar também pelo Portal Paz. Pode entrar no YouTube do Portal Paz, lá sempre tem o telefone para direto, para clicando, acessando. Isso mesmo. E entre no Portal Paz, queridos, por quê? Porque lá no Portal Paz você tem muitas coisas a aprender. Além de você poder pegar informações para você entrar nesse curso, né? Sobre mediunidade, você se conhecer melhor antes de qualquer coisa, né? E você saber lidar com essa sensibilidade. Lá no Portal Paz você tem vários conteúdos que você pode conhecer. Por exemplo, tem livros para você baixar gratuitamente. Olha que legal. Você tem os livros Caminhos de Evolução, Sementes de Esperança. Tem cartas psicografadas, é isso, Jordelei? Carta que você psicografou? Não, tinham outros médios que psicografavam. E agora a gente vai, aos poucos, retomando novamente esse trabalho da psicografia, que ficou parado. Porque, infelizmente, nos grupos tem um período que entra um grupo, pessoas, no outro período que saem pessoas. Então, isso é um processo normal de todos os grupos. São ciclos, né? São ciclos. Então, agora está chegando novos médios com capacidades psicográficas. E vai ser muito bacana. Ai, que bom, porque é muito bonito, sabe? Eu tive num congresso lá nos Estados Unidos, e aí estavam vários palestrantes. E eu vou confessar para você, tinha muitos palestrantes, assim, vamos dizer, tecnológicos, era tudo de cunho espiritual, tá, gente? Inclusive o Wagner também estava, né? Onde ele vem com aquela sabedoria, com aquele amor. E tinham bastante palestrantes, assim, modernosos, sabe, tecnológicos, umas palavras bem rebuscadas, né?
Mas um trabalho que eu achei muito bonito lá foi justamente as cartas psicografadas. Porque isso traz um amparo para a pessoa, né? Um acolhimento, você receber, gente, uma mensagem de um ente querido seu que você ama muito, que você está sofrendo com aquela partida e você vê que foi ele que escreveu. Você sentir, né, o jeito da pessoa e tinha até assinatura com a mesma letra da pessoa. Então, isso dá um conforto emocional tão grande. Eu achei belíssimo, adorei. Mas para você que está chegando no programa Lógica da Vida agora, hoje eu estou aqui com o Jordelei dos Santos, tá? Que é médium, palestrante, escritor, terapeuta holístico e trabalha há 23 anos com a espiritualidade. E, Jordelei, uma coisa que você também é bem conhecido é pelas cirurgias espirituais que você realiza em parceria com os mentores. Como é que funciona isso, Jordelei? Nós temos um trabalho que é mensal. Uma vez por mês nós temos trabalhos com cirurgias espirituais, né? Como nós não temos ainda o espaço físico, a gente vai alugando lugares aqui em São Paulo para realizar. Como também as pessoas de outras comunidades, outras cidades entram em contato comigo, a gente agenda um horário, a gente vê as despesas, pelo menos, né, para que possa... E aí eu também faço o que eu chamo do portal itinerante. Sim. Agora eu tenho dia 22 e 23 Novo Hamburgo, maio, na segunda quinzena de maio, eu tenho São Miguel do Oeste, para que são o trabalho só de cirurgias espirituais, fora as de São Paulo. Além das cirurgias que são realizadas nas lives do Portal Paz. Sim. Então, tenha também o trabalho da cirurgia online. À distância. À distância. Sim, aí a pessoa pode estar nos Estados Unidos, na Europa, não interessa. E tem muitos relatos, assim, incríveis de cura. Eu não gosto de lembrar, de falar ele, porque a gente pode estar querendo aumentar algo ou querer ser importante em algo, e isso eu não sou. Né? Porque não sou eu que faço as curas. Claro. Mas os relatos chegam até nós. Sim. E é impressionante, Gisela. Impressionante. Olha, eu compreendo perfeitamente, tá, Jordelei? Perfeitamente, porque, gente, por exemplo, eu fiz uma cirurgia espiritual de transplante de córnea, tá? Eu sabia que eu ia fazer essa cirurgia espiritual e quando eu fiz, eu simplesmente estava sentada, tá, no salão sagrado de atendimento lá do Templo Espiritual Maria Santíssima. Foi num dia em que o Dr. Bezerra de Menezes estava fazendo atendimento lá, mas eu não passei, tá, assim, fisicamente, na mão de médium nenhum, só que eu senti tudo. E mais do que isso, o que acontece é que eu teria que fazer um transplante de córnea físico no oftalmologista e tudo, porque realmente eu tenho uma sensibilidade grande nos olhos. Com 15 anos, a minha mãe me motivou a fazer uma cirurgia, tá, de miopia, que ela foi condenada com o tempo. Ninguém mais faz essa cirurgia e deformou minha córnea toda. Porque eu jogava, fazia esporte e o óculos atrapalhava e ela foi lançada, ela me motivou e eu fiz essa cirurgia. Só que isso acabou com a minha visão. Pra você ter ideia, mesmo assim, hoje eu ainda tenho 11 graus, né, de miopia. Então, o que acontece? Foi piorando a minha visão e eles sempre passavam em consulta, eles falavam, mas a cirurgia foi em desdobramento, projeção astral que eles me falaram, qual era o dia, qual era a hora, os preparativos, eu me coloquei em postura, sentei lá e foi feita a cirurgia. Exatamente. Tá? E eles fazem também esse atendimento à distância. A gente chega, gente da Itália, a gente não desce. Gente, eu vim agradecer. Por quê, gente? Porque espírito não precisa pegar carro, não precisa pegar avião para visitar ninguém. Visto. É simplesmente eles identificam o sinal da sua prece, do seu pedido, da sua fé. E de acordo com a sua fé e o seu merecimento, é claro que não somos nós encarnados que julgamos, tenha certeza disso, eles se dirigem até a pessoa e fazem as curas, né? Mas que bacana. Então, esse serviço itinerante, veja se eu entendi bem, Jordelei. As pessoas, elas se organizam para poder custear apenas a sua ida até o lugar.
É para que eu não tenha, pelo menos, essa despesa, entende? Isso. Então, paga o meu transporte, o lugar que eu vou ficar e as refeições. Sim, E aí pronto. E o assim, atendimento é gratuito, né? A cirurgia espiritual é gratuita, mas como a gente está encarnado, a gente tem que se locomover. necessita disso, né? Precisa. É. Então, porque veja, o que acontece, amores? Umas coisas que as pessoas não compreendem é que a caridade, ela é gratuita só para quem recebe, tá? Para quem Exato. faz a caridade, não é gratuito. Tem muitos custos. Não é isso? A gente vai, a gente tem que pagar o transporte, a gente tem que comer muitas coisas. Eu conheço bem isso, né? Porque também faço parte dessa senda, né? E qualquer pessoa pode fazer uma cirurgia espiritual, Jordelei? Tem Qualquer alguma pessoa. restrição? Não, nenhuma. Qualquer pessoa que pode fazer. Claro que, às vezes, nós vamos em busca de uma cura específica, né? Por exemplo, eu estou com um problema no meu quadril e eu quero arrumar meu quadril. E a espiritualidade chega lá e, por algum motivo, eles acreditam que o problema que está apresentando ali no rim, no fígado ou no coração é mais importante que o quadril. Então, eles vão lá e mexem naquilo. E, às vezes, a pessoa nem sabe da existência daquilo, né? Existe muito isso. E isso não quer dizer que a cirurgia não foi feita. Quais são os sintomas, né, para saber? Que bacana. Quando a gente faz uma cirurgia espiritual, a espiritualidade pede um preceito, que é, pelo menos 3 dias, alguns cuidados especiais. Porque você não vê o corte, mas o corte existe. Sim. Nos corpos espirituais, e principalmente no corpo astral. Então, quando fale cuidar para não diminuir o uso de tabaco, tentar não beber por 3 dias, cuidar para não fazer exercícios físicos de forma muito intensa, não fazer muita força. Claro, se é o teu trabalho e não tem como não fazer, a espiritualidade vai entender e vai dar um jeito ali. Mas esses cuidados são muito importantes porque é um tratamento. Sim. Por mais que a gente não veja, é um tratamento. Então, até que domingo agora, na mentoria que eu apliquei, um senhor lá disse, o seu Renê, eu fiz a cirurgia online e eu esqueci dos preceitos, dos cuidados no outro dia. Aí eu fui lá limpar meu terreno lá para fazer minha plantação e quando eu comecei a mexer na terra, eu comecei a ficar muito tonto, muito tonto. E aí eu voltei para dentro, lembrei da cirurgia, deitei na cama e ele disse, logo que eu deitei, eu senti uma mão de uma criança tocar a região de trás da nuca dele e disse que ele pegou no sono e quando ele acordou bem. Sim, que ele teve todo um refazimento. Teve todo um refazimento. Né? Assim como pode ocorrer, por exemplo, em mulheres ou em alguns casos em homens, sangramentos, né? Leves, mas pode ocorrer. Então, isso são porque realmente houve uma intervenção, né? E isso, gente, é uma coisa que a gente tem que ter humildade, tá? Porque os mentores, eles conseguem alcançar, eles conseguem ver coisas que a gente não vê. Então, às vezes, eles fazem muito um tratamento preventivo. Na hora que ele vê que você tem um problema, você está com uma dor num lugar, só que tem um outro órgão seu que está precisando urgentemente de tratamento e você nem sabe, mas eles sabem. Sim. Né? E isso eu vejo muito, Jordelei, porque o que eu vejo? As pessoas passarem no centro espírita, elas chegam lá porque elas querem resolver problema de dinheiro, elas querem resolver problema de romance. Chega lá, os mentores pegam e botam elas para fazer uma cirurgia espiritual. Exatamente. E ela não quer saber, ela fica louca da vida. Só que, gente, não é assim. Pode ter certeza que eles fazem o melhor. E dê graças a Deus, porque você teve um livramento. Né? Porque como eles vêm antes da coisa ficar complicada, né? Eles vão interceder, eles vão cuidar de você antes. Então, a gente tem que ter humildade, confiar em Deus. Por quê? Porque Deus quer o melhor para cada um de nós e faz o melhor para cada um de nós. Então, a gente precisa ter esses cuidados, né? Porque é feito realmente uma intervenção e isso é muito precioso. Porque se você tem que fazer uma cirurgia no hospital, olha... Não é brincadeira, não. Não é, não. Jordelei, Exame de sangue já não é brincadeira. Já tem agulha, né? É sem você tomar um corte físico, sem tomar pontos. Jordelei, esse programa acaba muito rápido. Eu queria que você desse as suas redes sociais. Como é que a pessoa pode te encontrar?
Claro, ela pode me encontrar pelo Instagram, tanto o Portal Paz 1 quanto o Jordelei. Os dois são organizados por mim. Pode encontrar ainda no YouTube, que é Portal Paz, é o canal, e tem um canal que a gente está trabalhando com um amor muito grande que se chama Cortes do Portal, que são as pílulas que a Sim, gente vai tirando ali sim. de uma live, de uma palavra do mentor. As lives, na sua grande maioria, elas são canalizadas, né? São os mentores que falam, que passam as mensagens, que trazem as respostas, as dúvidas que são online ali. Então, nós temos esse trabalho pelo YouTube, Portal Paz, ou pelo Instagram, Portal Paz 1 ou Jordelei. Jodelei, eu agradeço de coração e vou chamar você aqui de novo para a gente aprofundar esse papo. Obrigado pela sua audiência. Você